Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso Canva Edu Summit, um evento muito especial construído pelo Canva para professores, alunos, diretores, gerentes educacionais de todo o Brasil, para que vocês possam conhecer um pouco mais sobre o Canva e sobre o Canva Educação. Meu nome é Beca Assis, sou especialista em parcerias e gerente de comunidade de educação aqui no Canva. E ao longo desses dias nós vamos ter momentos muito especiais com pessoas muito especiais para falar um pouco sobre como vocês conseguem utilizar o Canva, como vocês podem acessar os recursos do Canva Educação, além de várias dicas de professores de como vocês conseguem otimizar tempo, melhorar a criatividade e tornar o processo de desenvolver materiais educacionais muito mais simples, rápido e fácil. E para a gente começar aqui o nosso bate-papo, eu tenho uma presença mais que especial, que conhece muito de Canva Educação, nosso líder de marketing do Brasil, Felipe Godoy. Olá, Beca, obrigado pela apresentação. É um prazer estar aqui hoje falando sobre Canva Educação e pelo que você já comentou, a gente tem muito o que falar, né? Com certeza. Para quem ainda não me conhece, eu sou Felipe Godoy, eu sou líder de marketing do Canva no Brasil, responsável pela área de Social, Growth, Community e Business Development, mas a minha missão no Canva aqui no Brasil é tornar essa plataforma ainda mais brasileira, fazê-la crescer ainda mais no Brasil, e parte dela é fazer com que o Canva Educação também seja mais conhecido, para que mais professores, alunos e mais participantes das redes escolares possam usar essa ferramenta. E aí, então, acho que o papo de hoje é bem nesse sentido, né? Sim, com certeza. Temos muitas coisas aí para compartilhar com vocês, mas assim, antes da gente começar, eu queria que você imaginasse que eu não conheço nada de Canva, primeira vez que eu ouvi falar da plataforma. O que você poderia me dizer? Como que é o Canva? Para que serve? Para quem que é o Canva? Engraçado isso, porque assim, quando a gente fala de Canva, todo mundo já conhece. Então, até hoje, em eventos que a gente participou, ninguém veio perguntar o que era o Canva. Mas eu acho importante a gente falar sobre o Canva para todo mundo estar na mesma página. O Canva é uma plataforma de design gratuita que permite que você crie vários designs, assets visuais, flyers, folders e também materiais didáticos. Então, é uma ferramenta super poderosa, super fácil de usar, super intuitiva, que permite com que cada indivíduo consiga, de uma maneira super simples, criar algo excelente. Porque a nossa missão é empoderar as pessoas para criar. E parte dessa missão, para a gente poder empoderar as pessoas, é a gente ter uma ferramenta que seja acessível. Então, ela é acessível porque ela é gratuita e ela é acessível porque ela é muito fácil de usar. Você não precisa ficar horas para entender como a ferramenta funciona, ela é muito simples. Então, o Canva é essa ferramenta que hoje ajuda pequenos empreendedores a produzir os seus designs para as mídias sociais, também ajuda as mães a produzirem convites para o aniversário dos filhos, mas também ajuda hoje professores a preparar materiais didáticos para as aulas. Até porque a gente sabe que a vida do professor é extremamente corrida. E conciliar a rotina de sala de aula, preparação de conteúdo, gerenciamento dos alunos e ainda ter que gastar muito tempo preparando material didático complica ainda mais, né? Então, ter uma ferramenta que facilita esse processo faz muita diferença. E aí, agora, falando um pouquinho de Canva Educação, quem que tem acesso a essa ferramenta? É super importante a gente falar sobre Canva Educação, porque muita gente conhece o Canva, já usa ele, e é super legal que cada vez que a gente vai em evento, as pessoas falam: o Canva salvou minha vida, e é super interessante a gente ter esse retorno do público, mas às vezes a gente sente que nem todo mundo entende um pouco sobre a ferramenta Canva Educação. O Canva Educação, de uma maneira muito simples, é o Canva Pro, com todos os recursos que são disponíveis, mas de forma gratuita para as escolas de ensino fundamental e médio, só que tem mais. Essa ferramenta, o Canva Educação, tem modelos e lições prontas para que os professores consigam usar na sala de aula. Então, o Canva é essa ferramenta fácil de usar. E por que ela é fácil de usar? Porque eu já tenho vários modelos. Eu já tenho modelos que facilitam eu criar algo. Eu não começo do zero, eu já tenho uma inspiração. E eu faço algumas alterações nesse modelo, eu chego no meu design, na minha apresentação final. E aí a gente vai para o Canva Educação, a gente já tem lições prontas. Então, o professor de biologia vai encontrar lições sobre biologia dentro da plataforma, faz algumas alterações, mexe aqui, mexe ali e consegue ter um material didático super interessante, que vai realmente engajar os alunos e que vai também ter possibilidade de interação, porque eu acho que esse é um dos pontos mais difíceis, né? Hoje, você prender a atenção do aluno
e você ter materiais que o aluno também sinta que está participando é super importante. E isso tudo você encontra dentro do Canva Educação. E uma perguntinha. Supondo que eu sou professora e estou utilizando o Canva Educação, posso disponibilizar isso para os meus alunos também? Sim, é fundamental, assim, o uso do Canva Educação, ele não é focado só nos professores. A gente fala muito de professor, porque o professor vai estar lá criando os materiais, mas os alunos também vão usar o Canva Educação. E é importante que o professor traga os alunos para dentro da plataforma para criar uma aula mais dinâmica, para criar mais interação. A ferramenta tem muitos recursos interativos, como pesquisas. É super legal porque a gente vê que os alunos, eles se engajam muito mais quando eles também fazem parte dessa dinâmica. Então é muito interessante a gente usar a tecnologia a favor do professor para que os alunos se sintam mais engajados e interessados. Eu acho que é um dos pontos principais para a gente falar de Canva Educação, é o quanto ele facilita essa conexão entre o professor e o aluno. Com certeza. Então, você, professor que está aí assistindo a gente, que tem acesso ao Canva Educação, convide os seus alunos também a utilizar, para que eles possam experimentar, para que eles possam ter acesso a esses recursos tão ricos e tão interessantes. Mas agora, falando um pouco mais da parte técnica da coisa, queria entender de você como que você visualiza o futuro da educação aqui no Brasil, como você imagina que vamos estar daqui a algum tempo, os recursos que vão ser mais interessantes, o que o Canva está imaginando para o Brasil, para a parte educacional daqui para frente? Eu acho que antes de falar de futuro, eu queria falar de passado, porque eu acho super interessante a gente entender de onde o Canva surgiu para entender onde a gente está agora. Quando o Canva surgiu, ele surgiu na Austrália, então acho que essa é uma curiosidade até que muita gente É acha que o Canva é verdade. brasileiro, É verdade, né? muita gente acha que o Canva é Quando brasileiro. a gente está rodando o Brasil, muita gente fala isso, mas o Canva é uma ferramenta australiana e os nossos fundadores, quando foram criar a ferramenta, eles criaram, que isso é muito comum lá fora, né, em países estrangeiros, você tem aquele yearbook, que é um livro onde você tem a foto de todos os alunos daquele ano, e eles tinham essa necessidade porque era muito difícil para os professores, administradores criar esse material. E aí, o Canva surgiu com modelos que facilitavam a criação desse yearbook pelas escolas. E eles viram o potencial disso. Então, todo o potencial do Canva hoje, ele nasceu no ambiente escolar. Então, ele realmente bebeu dessa água, se inspirou dessa necessidade e hoje devolve com uma ferramenta que é super potente para as escolas. E aí, falando de futuro agora, quando a gente pensa em futuro, eu acho que a gente tem que entender como o uso da tecnologia pode estar a favor do professor e do aluno. Não adianta a gente lutar contra e não adianta a gente também achar que o cenário é igual do que era no passado, né? A atenção dos alunos talvez esteja menor, então a gente tem que ter recursos de achar forma de conectar com essa audiência, de entender como vai ser a maneira que a gente vai garantir que o aprendizado seja disponibilizado e que esses alunos se interessem pelas aulas. Então, os recursos que a gente tem hoje tornam as aulas muito mais interessantes, porque um dos aspectos principais do Canva é a gente se apoiar na comunicação visual. A comunicação visual é uma maneira da gente comunicar o que a gente quer comunicar através de imagens, de gráficos, de vídeos. Então, ele torna muito mais fácil das pessoas entenderem, é muito mais rápido. Isso a gente vê nas plataformas sociais, né? Elas estão baseadas em imagens, vídeos, muito menos do que textos. E a gente tem que entender que o aluno é essa figura que está acostumada também a isso. Então, o futuro da educação, acho que ele está muito ligado ao futuro da próxima geração, comunicação da no geral. comunicação no geral, exatamente. Porque tem comunicador maior do que o professor? Nenhum, com certeza. O professor é o nosso primeiro grande comunicador. São as pessoas que trazem o conhecimento para a gente, que fazem com que nós tenhamos acesso a uma série de informações que de outra forma não teríamos, né? Exato, exato. E o desafio do professor é que ele é um ótimo comunicador, tem um assunto super interessante, às vezes muito aprofundado, ele precisa fazer com que aquilo seja um assunto que engaje com esses alunos, né? E aproveitando, falando um pouquinho de realidade brasileira, um passarinho, ou melhor, um patinho me contou que agora nós temos também um grupo de professores que estão criando conteúdo para dentro do Canva, né? Exatamente. Esse é um projeto muito interessante que a gente trouxe para o Brasil.
todos os modelos que vocês veem nas plataformas são designers que criam. Mas quando a gente está falando dos modelos de educação, as apresentações, as lições, a gente tem que contar com a ajuda dos professores, que Sim, com têm um certeza. conhecimento muito mais aprofundado. Então a gente fez um programa e hoje a gente tem 50 professores que também são designers, criando modelos específicos para a plataforma para trazer lições de matemática, geografia, biologia, para criar materiais que realmente facilitem a vida do professor, porque são modelos que já estão prontos. Então o professor vai lá, dá uma alterada, mexe um pouco, mas o importante são professores criando. Sim, e importante mencionar que esses modelos todos são alinhados à BNCC. Então, você, professor, que vai acessar esse conteúdo, já consegue pegar um material alinhado à tua proposta educacional para só fazer uma adaptação, caso você queira, mas já conta com um recurso pronto na sua mão. Sim, perfeito. Não, eu acho que isso facilita muito a vida do professor. E eu acho que também quando o professor começa a usar, ele entende o potencial do que ele consegue atingir através desses modelos, porque com pequenas alterações ele já tem um material super bacana, super legal, e também começa a usar recursos para fazer com que os alunos, né, se engajem. E, Felipe, só para a gente finalizar, eu queria saber um pouquinho como que você vê o uso da inteligência artificial em sala de aula, para os professores que estão produzindo conteúdo, para os alunos que vão estar utilizando ali para desenvolver os seus materiais. Como você vê esse uso e como que o Canva consegue auxiliar de forma prática os professores e os alunos com a inteligência artificial? Eu acho muito interessante a gente pensar na inteligência artificial como uma ferramenta para otimização de processos. Hoje, o professor ele tem uma demanda muito grande quando a gente pensa na sala de aula, na preparação de materiais, no gerenciamento de todas essas aulas. E aí, quando a gente pensa na inteligência artificial como um recurso para acelerar os processos, para facilitar, para fazer com que todo o material que ele tem que desenvolver seja desenvolvido de uma maneira mais fácil, a gente começa a usar, acho que da maneira correta. Então, você fazer algumas pesquisas ou criar algumas dinâmicas para sua classe. Eu costumo dizer que a IA é o meu estagiário. Mas é uma boa maneira de ver, assim. Exatamente, porque assim, tal como se eu tivesse um estagiário, eu precisaria revisar aquele conteúdo, Perfeito. ver se está tudo corretamente feito. Aham. Não dá para a gente confiar 100% no conteúdo que é gerado, mas facilita muito e acelera o processo. Eu acho que assim como os modelos dentro do Canva facilitam o processo, porque você começa de um ponto, não do zero, você já tem ali uma inspiração e você faz algumas alterações, o uso da inteligência artificial também é muito isso, é você ir guiando a ferramenta para ela te dar o retorno. Mas você tem um papel ali nesse momento, né? De você conseguir entender o que você quer como objetivo final, revisar aquele conteúdo para entender, no final das contas, o que eu quero, o que eu espero e se aquele material está alinhado com o meu desejo, também com as especificações que eu preciso para aquele conteúdo, né? Então, Felipe, muito obrigada pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Foi um prazer imenso ter você aqui hoje. Eu que agradeço o convite, Beca, foi um prazer estar aqui. E eu queria deixar um recado para todo mundo que está nos assistindo. Todos os vídeos que a gente está criando são pensando nos professores, alunos e participantes das redes escolares. A nossa intenção é que vocês entendam muito mais como o Canva Educação pode potencializar a sala de aula. Então, não deixem de assistir os próximos vídeos, eles foram criados pensando em vocês. Muito obrigada pela tua presença. E como vocês puderam ver, tem muita coisa já aqui no nosso canal e também muita coisa por vir. Então, continue aqui com a gente. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora para poder acompanhar as próximas novidades. E no próximo bloco nós vamos ter um bate-papo super bacana sobre educação criativa. Então, continua com a gente que daqui a pouquinho a gente está de volta. Bem-vindos de volta ao nosso Canva Edu Summit e agora temos a presença mais que especial da Juliana. Olá, pessoal. Eu sou a Juliana Ferreira. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. E o meu trabalho aqui no Canva é fazer a construção das parcerias com as redes escolares e secretarias de educação no Brasil e também trabalhar no engajamento delas para que os professores, alunos e administradores tenham acesso ao Canva Educação e se beneficiem dessa ferramenta. E com a gente também está a Priscila Kelly. Olá, Pro, eu sou a professora Priscila Kelly, sou uma das embaixadoras do Canva Educação e também sou uma das Edu Creators, ou seja, eu faço templates no Canva que você vai achar dentro da plataforma com atividades para vocês. Ou seja, temos aqui
duas feras da educação, uma das pessoas que cria modelos que vocês encontram dentro do Canva para poder desenvolver o material didático e também uma das nossas especialistas em parcerias educacionais que está aí tocando uma série de iniciativas diferentes pelo Brasil. E agora, com esse time de peso, a gente queria falar um pouquinho sobre educação criativa e como que o Canva Educação pode ajudar você, professor, a desenvolver materiais didáticos com muito mais facilidade. Ju, conta pra gente. Como que o Canva pode ser uma ferramenta estratégica para esse professor que está ali na sala de aula? O Canva é a ferramenta perfeita, né? Porque ele vai ter ali apresentações, planos de aula, folhas de atividade, infográficos e tudo isso num só lugar, né? Para quem é professor, a gente sabe que uma das maiores dificuldades é encontrar materiais didáticos prontos para uso, né? Então, muitas vezes você acaba procurando em diversos sites, né? Diversas ferramentas, acaba pagando por esses conteúdos, enquanto no Canva você vai ter acesso a tudo isso de qualidade, criado por educadores e totalmente de graça. E Pri, você que está ali na sala de aula, mas que também é uma formadora de professores, como que você tem utilizado esses materiais didáticos e também como você está construindo esses materiais que os outros professores podem ter acesso dentro do Canva? Essa construção é sempre pensando na necessidade do professor em sala de aula, como que também as habilidades da BNCC nesses materiais vão contribuir para que o professor tenha o seu cotidiano didático mais fácil, mais leve através do Canva. Então, é sempre com esse olhar. E você que é uma das pessoas que está lá na linha de frente da educação, conta pra gente qual que é a maior dificuldade que o professor tem hoje em dia nesse processo de desenvolver materiais. O professor, ele tem um entendimento que é muito difícil. Muitos deles ainda não estavam utilizando o Canva, mas hoje você está aqui assistindo, esse já é um primeiro passo. E falta também a informação a respeito que ele pode pesquisar seu próprio conteúdo no Canva para facilitar essa produção de materiais, jogos, apresentações. Pelo que eu entendi, então, professores no geral conseguem ter acesso ao Canva Educação, é isso, Ju? Isso mesmo, e muito mais do que professores, né? Alunos, administradores, porque a gente também está falando aí de Secretaria de Educação e redes escolares. Ou seja, então, se eu sou secretário de educação, ou se eu sou um diretor de escola, um mantenedor, um diretor, eu posso procurar o Canva para poder disponibilizar para toda a minha rede escolar? Isso mesmo, o processo ele é muito simples, também totalmente gratuito, e a gente dá todo o apoio nesse processo de implantação. Agora é aquele momento pegadinha do malandro. Quanto é que custa isso? Porque, assim, a proposta é muito boa, né? Tem muitos recursos, muita coisa bacana, mas quanto é que vai custar para os meus professores e para os alunos? Gente, não vai custar nada, porque uma das missões do Canva, né, como é empoderar o mundo a fazer design, a gente acredita que a educação é um direito humano e por conta disso, né, a gente quer oferecer ferramentas de qualidade e que sejam acessíveis a todos na área da educação, para que todos tenham oportunidades iguais. Pelo que todos estão comentando aqui, por todas as experiências que a gente já teve ali falando de Canva, o Canva ele tem muitos recursos que podem ser aplicados em várias realidades. Daí agora eu queria saber de vocês duas, qual que é o recurso favorito de cada uma de vocês? Olha, eu tenho uma história muito pessoal, assim, com os vídeos, né? Quando eu era aluna, fazer vídeos era muito complicado, né? Quando o professor pedia, assim, para fazer algum trabalho em vídeo, eu ficava desesperada, porque as ferramentas eram muito complexas e também eram pagas, né? Então, para mim, o Canva, ele é um salva-vidas nessa situação, porque agora você consegue criar vídeos educativos e fazer toda a edição deles no Canva. É o meu favorito, com certeza. E para mim, eu confesso que sempre que tem um lançamento novo, ele vira meu favorito. E agora o meu favorito é o Canva Programação, porque a possibilidade de criar pequenos jogos que facilitam o cotidiano e deixar a cartolina para lá realmente é o meu favorito. Um patinho me contou uma coisa aqui que eu queria saber, que vocês já fizeram aí alguns treinamentos de Canva IA, ensinando as pessoas a fazerem jogos com inteligência artificial, não é? Isso mesmo, e saiu muita coisa legal e muito variada, né, Pri? Sim, foi demais. Como é que foi essa experiência de ensinar pessoas a utilizar o Canva IA? Olha, acho que a gente pode dizer que foi muito fácil, né? Acho que a pessoa, ela vai lá no Canva, ela clica ali naquele botão novo que é o Canva IA, ela escreve o prompt dela e rapidamente ela consegue ver realmente uma mágica acontecendo, né? E mesmo sem saber
profundamente como construir o prompt, ele consegue ter um bom resultado. Né? E com o Canva Programação, ele consegue programar sem saber programar. É Isso aí. verdade, é verdade. E falando ainda de inteligência artificial, porque assim, é um tema que está na moda, todo mundo tem falado sobre, e também tem muita gente trazendo assim, como você cria coisas com facilidade, como você faz para criar muito em pouco tempo, quais que são os recursos de IA do Canva que vocês mais gostam? A Pri já falou agora do Canva IA, que, né, foi maravilhoso, né? E você, Ju, qual que é o recurso que você mais gosta de inteligência artificial do Canva? Eu acho que o texto mágico, porque ele te ajuda a dar um pontapé inicial no seu processo criativo, né? Então você consegue reescrever, você consegue revisar a sua ortografia. Realmente é um assistente, né? Uma mão na roda ali para te ajudar no seu dia a dia. Agora, queria perguntar das duas, assim, imaginem que eu sou uma professora que me cadastrei hoje ou tive acesso via minha Secretaria de Educação hoje pela primeira vez ao Canva Educação. Qual que é o primeiro recurso que eu tenho que experimentar? Conta pra mim, Pri. Primeiro, procurar as suas atividades, seu conteúdo no Canva, procurar jogos, ver todos os recursos que estão disponíveis lá. E você, Ju, qual o recurso que você acha que tem que ser o meu primeiro? Olha, eu acho que seriam as folhas de atividades, né? Porque tem muita coisa alinhada para a série escolar de cada professor, para a sua disciplina, né, especificamente. Tem muita coisa pronta e claro, né, que o professor também vai conseguir personalizar para deixar com a carinha dele. E esses materiais didáticos que estão dentro do Canva, dá para utilizar mesmo em sala de aula ou eu tenho que fazer toda uma adaptação para poder encaixar? Com certeza, né, Pri? Acho que você pode falar bastante sobre como que você utiliza isso na sala de aula. O interessante é que o professor pode utilizar aquele material tanto imprimindo, mas também pode utilizar na sala de informática, de tecnologia, trazendo esse material para o aluno construir ali durante a aula. O professor ele tem que acessar o Canva Educação sempre do computador para poder criar material? Não, olha só que coisa maravilhosa, né? O Canva, ele funciona em todos os dispositivos móveis também, né? Então, seja você tendo ali o seu celular ou o seu tablet, por exemplo, você vai conseguir utilizar o Canva. Mas dá para usar todos os recursos mesmo no tablet ou no celular? Isso mesmo, Beca. É perfeito, né? Tem tudo lá, tudo muito integrado e tudo sincronizado, porque fica tudo na nuvem, né? Não, é incrível que assim, eu não preciso ter um computador de última geração para isso, né? Não, pois é, porque tudo roda na nuvem do Canva, né? Então, é uma facilidade sem tamanho. Nós sabemos que o Canva tem uma série de recursos que são muito úteis e muito interessantes, mas eu queria saber de você quais são os recursos que você poderia trazer como exemplos na prática de como que o professor pode utilizar o Canva Educação para potencializar esse processo criativo. Eu fiz uma atividade sobre o mapa do Brasil, que os alunos deveriam colorir, e foi pedido que essa atividade estivesse no mural. E, normalmente, o que nós fazemos? Colocamos as atividades de todos os alunos no mural. A pedagoga sugeriu que o mural ficasse mais criativo, ficasse com uma cara, assim, mais ligada com a disciplina. Então, eu pude utilizar o botão redimensionar para transformar aquela folha de atividades em um cartaz e propor para os alunos, em vez de pintar com canetinha, com giz, que a pesquisa fosse feita dos materiais, dos elementos de cada estado, que fosse possível a gente conseguir na cidade, para poder colar naquele cartaz. Então, assim, foi uma forma de apresentar aquele conteúdo bem diferente, que com o redimensionar ficou fácil de construir. Basicamente, você pegou uma imagem super pequenininha, transformou num grande mural, e aí virou um grande mural interativo dos alunos. Isso. Nossa, ficou muito bacana a ideia. Tipo, é um conceito que fica super interessante, até mesmo para não só para estimular o conhecimento novo que eles vão desenvolver ali sobre os elementos da natureza, sobre geografia, sobre o que tem em cada região, mas também a coletividade, né? Deles interagirem, construírem em conjunto para poder verem aquele resultado acontecendo. E muito fácil, prático de fazer. Uma coisa que eu sempre ouço por aí, porque sou filha de professores, inclusive, para quem está aí no chat e não sabia disso, tem muitos professores que às vezes têm um pouco de resistência à questão da tecnologia, porque não querem se digitalizar, não querem utilizar o computador, não querem contar com recursos, com aplicativos. Qual que é a grande mensagem que você poderia deixar para esse professor que ainda está resistindo ao digital,
mas que poderia contar com uma ferramenta como o Canva Educação para poder facilitar o dia a dia? Eu acho que quando a gente fala de resistência, né, é bom a gente entender o porquê que, né, desses professores serem resistentes. Pelo que eu observo muito dentro do meu trabalho no Canva, né, muitas vezes a preocupação dos professores é de ter que pagar por mais uma ferramenta, né, Uhum. e também pela curva de aprendizagem dessa ferramenta nova ser muito alta, né, então ele realmente precisar ser um expert em design. Por exemplo, o que não vai acontecer com o Canva, né? Porque Uhum. você vai encontrar ali modelos prontos, totalmente personalizados para sua disciplina e para sua série escolar. O que você acha? Qual que é a sua mensagem para esse professor que está resistente? Eu concordo com a Ju com relação à curva de aprendizado. E a minha mensagem para os professores é que eles precisam começar, pesquisar, olhar. Ficou com dúvida? Coloca nos comentários que a gente vem ajudar. Então, é realmente começar a utilizar mais cada template, cada tipo de documento, que eles vão ver que realmente é fácil. Aproveita ainda para deixar mais uma dica adicional, as dicas maravilhosas da Ju e da Pri. Acessem o nosso canal aqui do YouTube. Tem muito material aqui, tem trilhas de conhecimento para você, professor, conseguir desenvolver habilidades, para você conseguir utilizar o Canva na sua plena capacidade, para que você descubra como é fácil usar o Canva no seu contexto educacional. E aí agora, para a gente continuar o nosso bate-papo, vamos chamar mais uma pessoa para se juntar aqui a esse time de gigantes da educação, também professora, educadora, especialista em educação e educreator, criadora de modelos que estão na nossa plataforma. Oi meninas, que bom estar aqui com vocês, é um grande prazer. Um oi para quem está nos assistindo também. Eu sou a Miriam Navarro, embaixadora do Canva, criadora de templates educacionais para a plataforma e professora há mais de 20 anos. É muito bom poder falar de educação para professores neste Summit de hoje. Miriam, o prazer e a honra é nossa de ter você aqui com a gente para formar esse time assim, de gigantes da educação, de mulheres empoderadas que falam de educação, professoras que estão ali na linha de frente para poder ajudar o professor a ter mais facilidade no seu processo de criar conteúdos, né? E aí agora, para a gente falar um pouquinho sobre Canva Educação, eu queria saber, primeiro, quais são os professores que podem ter acesso a esse recurso tão bacana? Vocês podem me falar? A todos os professores da educação básica de escolas públicas ou particulares podem ter acesso ao Canva Educação gratuitamente. E essa é uma oportunidade que ninguém pode ficar de fora. Ju, aproveitando o gancho, eu sei que às vezes quando a gente fala de educação básica pode gerar um pouquinho de confusão. Quem que está dentro dessa educação básica? A gente está falando especificamente de ensino fundamental e médio, incluindo o ensino médio técnico também. Ah, perfeito. Então, basicamente, se você é professor da educação básica, ou seja, professor de ensino fundamental, médio, médio técnico, pode ter acesso. E, Pri, imagino que tem ali um protocolo que tem que ser seguido para você ter acesso a essa conta, porque de alguma forma você precisa comprovar que você é professor. O que eu preciso de documentação? É um processo burocrático? Tem muitas etapas? Como é que funciona? É um processo simples. O professor vai se inscrever, colocando seus dados e também um comprovante que ele atua na educação básica. Mas o que serve como comprovante? Pode ser contra-cheque, uma declaração da escola, também uma cópia da carteira de trabalho mostrando esse vínculo. Isso é o suficiente. Certo. E se você, então, por exemplo, é concursado ou professor municipal, estadual, você também consegue acessar? Sim, tanto da rede pública quanto também da rede particular. Entendi. Mas uma coisa que eu acho que também é importante de falar é que não só o professor tem acesso, né? Isso mesmo. A gente tem uma versão do Canva Educação que se chama Canva Educação para redes escolares. Ele garante o acesso para professores, alunos e administradores também. Então, a gente está falando de toda aquela galera que trabalha ali na Secretaria de Educação, na escola ou na rede escolar, né? Seja pessoal de marketing, da administração, do planejamento de currículo, por exemplo, né? Vocês também podem ter acesso via e-mail institucional. E aí, para isso, a sua rede escolar precisa também fazer a inscrição institucional. Certo. E uma pergunta para vocês, professoras. Como foi que vocês tiveram acesso ao Canva Educação? Foi via rede escolar? Vocês fizeram cadastro individual? Qual foi esse processo para cada uma de vocês duas?
No meu caso, foi pelo e-mail institucional. Ah. Eu nem tinha muito assim essa noção e uma aluna pegou e falou: Pro, aqui a gente tem já no nosso e-mail. Aí eu entrei e vi. Antes eu utilizava no e-mail Uhum. pessoal e depois eu vi que já estava liberado para minha rede. E no seu caso, Miriam? Sim, primeiramente eu me cadastrei com o e-mail pessoal, enviando a documentação, mas depois eu descobri que apenas inserindo o meu e-mail institucional eu já teria acesso. E é bem legal destacar isso para o pessoal, porque muitos professores não sabem dessa possibilidade. Então vale a pena você que tem um e-mail institucional fazer o teste, porque pode Uhum, ser que tua conta já esteja ali liberada e você nem sabia disso. com E certeza. como você usou as duas versões, qual que é a diferença do professor que tem acesso à conta individual e ao professor que tem acesso à conta via e-mail institucional? Bom, o diferencial da conta institucional é que nós podemos trabalhar em equipe, montar Hum. turmas, convidar os nossos alunos e realizar muitas atividades juntos. Entendi. Então, basicamente, quando você é um professor individual, você trabalha você e os teus alunos ali, mas se você consegue a conta via institucional, dá para fazer bem mais coisa, pelo visto, né? Sim, criar junto com as nossas colegas, compartilhar com a gestão escolar, facilita bastante. Então, Pri, agora eu queria saber quais são os principais erros que um professor pode cometer na hora de se cadastrar no Canva Educação. Será que você pode me ajudar a entender um pouquinho mais esse processo? Claro, deixa eu te mostrar aqui. Um dos primeiros erros é não saber como fazer. O primeiro ponto é como chegar nessa página. Os professores podem pesquisar Canva Educação no seu buscador, que vão chegar nessa página. Certo, Depois, eles vão clicar nesse primeiro botão, solicite sua inscrição. certo. E eu preciso já ter uma conta gratuita do Canva, pelo visto, né? Sim, é importante. Ele vai preencher aqui com os dados, colocando o e-mail, vai clicar em continuar, vai colocar seus dados pessoais e o comprovante de que ele atua na educação básica. Então, sem o comprovante, eu não consigo acessar o Canva Educação. Sim, o comprovante é muito importante para habilitar esse acesso. Então, já deu para ter uma noção assim do que a gente precisa ter em mãos para poder fazer o cadastro, as informações da escola, os seus dados pessoais, a documentação para provar que você é professor, e aí depois é só mandar o formulário, esperar a resposta do Canva para ter acesso à sua conta educacional. É basicamente esse o processo, né? Isso, simples desse Achei jeito. bem, achei bem simples, Sim. inclusive, né? Uhum. E para facilitar, o link que nós acessamos está na descrição desse vídeo. Não, perfeito. Então, eu acho que agora a nossa grande mensagem é: você que está aí no chat, se inscreve no Canva Educação. E se você é o professor que já tem acesso ao Canva Educação na sua conta individual, também vale a pena falar para o seu diretor da escola, né? Para disponibilizar para os outros professores. Não é, Ju? É isso, Beca. Com a implantação do Canva Educação para redes escolares, todo esse processo de verificação individual de cada professor não é mais necessário. Isso porque o Canva Educação para redes escolares funciona por meio da conexão com o e-mail institucional. Então, assim que o professor entrar com o e-mail institucional dele, o aluno também, equipe administrativa também, todos eles vão estar dentro da equipe de educação da rede deles, né? Isso após a implantação. Entendi, Ju. E queria dizer também que foi um prazer imenso ter você aqui com a gente hoje. Foi, assim, uma honra contar contigo para poder trocar um pouco sobre educação criativa, sobre como o professor pode ter acesso ao Canva Educação. Foi um prazer inenarrável. Eu também amei estar com vocês aqui, meninas. E foi também um prazer. Eu tenho certeza que a galera aí no chat vai aproveitar bastante esse conteúdo. No próximo bloco, nós vamos ter um designer institucional para falar com a gente um pouco sobre como o design pode auxiliar os professores a criar materiais mais ricos e atraentes para os seus alunos. Continua aqui com a gente! Bem-vindos de volta ao nosso Canva Edu Summit. E como vocês puderam ver, nós mudamos um pouquinho a configuração das coisas aqui no palco para que vocês possam conhecer também uma pessoa nova que se juntou a nós. Leandro Lima, se apresenta pra gente. Olá, eu sou Leandro Lima, sou designer, embaixador do Canva aqui no Brasil, sou creator também e estou aqui hoje com vocês para bater esse papo junto com as meninas, para a gente falar aqui um pouquinho sobre a ferramenta, quais são as possibilidades que ela tem para os professores. E é um prazer estar com vocês.
Então tem aqui 2 times de criadores juntos para poder falar com vocês sobre esse processo de criar coisas e como você pode se planejar de forma visual e de forma muito mais simples e fácil. Temos criadores educacionais, criadores de outros tipos de conteúdo, outros conteúdos que vocês costumam ver, como materiais de rede social, vídeos, imagens, elementos, apresentações. São tantos recursos que estão disponíveis na plataforma que sim, tem vários grupos diferentes que desenvolvem esses produtos, esses elementos que vocês encontram dentro do Canva. Nós somos aquela carinha que está ali atrás das artes quando você entra lá no Canva e utiliza elas prontinhas. É, exatamente. Quem achava que era só o pessoal de fora que criava conteúdo, não. Os nossos conteúdos brasileiros são feitos por brasileiros. Por isso que vocês acham elementos, referências tão próximas à nossa realidade. Desde os conteúdos educacionais até mesmo das ilustrações que a gente tem dentro da plataforma. Então, Miriam, você que falou que tem 20 anos de sala de aula, que já é super experiente, me conta qual que é a principal vantagem de fazer o teu planejamento escolar com um visual atraente? Beca, a vida do professor é muito corrida. E se nós fizermos o nosso planejamento de forma tradicional, somente com checklist e aquele monte de texto impresso, fica bem difícil de colocar em prática na sala de aula. Então, quando nós fazemos uso de elementos gráficos, cores e conseguimos organizar o nosso planejamento visualmente, isso fica muito mais fluido ali com os nossos alunos, inclusive para adicionar, fazer mudanças ao longo da semana, ao longo do bimestre. Então, Pri, me conta aqui, como que o design pode ajudar, por exemplo, no desenvolvimento da turma? Como que esse planejamento educacional feito com um design mais atraente pode te ajudar a desenvolver melhor os teus alunos? Vários templates, eles são interessantes porque eles têm esse design visual, as imagens, as cores, que vão auxiliar os alunos a relembrarem, por exemplo, o conteúdo. Quando o professor utiliza cartazes das disciplinas, também atividades e jogos, esse design que o Canva oferece, com cores, com elementos gráficos que vão chamar a atenção, ajudam nessa apreensão do conteúdo. E agora eu queria saber do Leandro, essa parte visual, como que o Canva consegue me ajudar a montar um planejamento de sala de aula com mais eficiência e com um visual ainda mais atraente? Então, uma das maiores dores do professor atualmente é justamente essa questão de como ter um planejamento que não seja, como a Miriam falou, né? Só texto escrito ali. Isso vai ajudar muito, porque eles precisam pensar cada vez mais como prender a atenção dos alunos. E aqui dentro do Canva a gente tem diversas opções. Primeiro, se você vier aqui na página inicial do Canva e clicar nesse botão de educação, você pode procurar aqui por plano de aula e você vai ver que tem várias opções, como plano de aula semanal, de educação infantil, onde você vai encontrar modelos. Só que o Canva, esse ano, lançou uma ferramenta maravilhosa, que é o Multidesk. E com o Multidesk, a gente também tem a possibilidade de vir aqui em modelos e encontrar, clicando em ensino, os conjuntos de multidesign. E o que é isso? O professor simplesmente já vai ter tudo pronto para a aula dele. Nossa, que bacana isso! Você vai clicar aqui e você vai conseguir abrir um arquivo único que vai ter um doc do Canva com o plano de aula semanal. E aí daqui o professor pode montar toda a tabela, ele pode utilizar o texto mágico para ter ideias de aula. A ferramenta de texto mágico, ela é uma inteligência artificial, onde o professor pode colocar o prompt, explicar um pouco da aula que ele quer dar, para ter ideias. Às vezes você está ali montando aquela aula, mas você está pensando da maneira tradicional. E para deixar ela totalmente diferente, você vai montar o plano de aula utilizando a ferramenta de IA. E aí você montou o plano de aula. Você vai ter opção de template, opção aqui de quadro branco, de gráficos e até a aula. Todos os slides da aula. Pelo que eu tô vendo, então, todo o material, ele segue com a mesma identidade visual, ou seja, o plano de aula, os slides, o conteúdo, as fichas, tudo segue mais ou menos o mesmo padrão para facilitar ainda mais a vida do professor, né? Claro. O
O Canva já pensou em tudo, então ele te entregou ali esses kits de multidesign já pré-configurados, mas se ele não fizer sentido com uma paleta de cor que você gosta de usar ou com uma fonte que você acha melhor, você pode com um clique mudar tudo. Você pode ter um kit de marca ali. Vamos supor, se você é uma professora que dá aulas de diversas matérias, matemática, ciências, geografia, e aí você pode ter um kit de marca para a sua aula de matemática, um kit de aula para de geografia, e aí dependendo do conteúdo que você vai fazer, você só muda ali cores, fontes, elementos. Então, o professor também pode usar o kit de marca para personalizar. Pode e deve, né? Entendi. Nossa, muito bacana, porque basicamente você levou ali a construção de material para um nível completamente diferente. Se antes eu precisava entrar numa apresentação, procurar um modelo específico, depois entrar na ficha de aula, procurar um outro modelo específico, agora eu tenho tudo num só lugar. Tudo pronto, e aí você também vai deixar de ter aquelas aulas monótonas, chatas, que os alunos não prestam atenção, e vai ter uma aula bem mais visual, com opções de vídeo, de áudio, de animações, né? Que fica. Acho que as meninas devem concordar que muda totalmente o jogo em sala de aula, né? Com certeza. E meninas, vocês acham que esse tipo de recurso pode ser útil para o professor para acelerar o processo criativo? Sim, é muita economia de tempo, realmente, que é algo que nós precisamos ali na nossa rotina. E também deixa o nosso trabalho muito mais profissional, porque fica mais clara a ideia para nós, mas também para a coordenação, para a gestão da escola, porque todos podem acompanhar aquilo que nós estamos fazendo em sala de aula. E, claro, quem ganha com tudo isso é o nosso aluno. E até mesmo quando na rede você tem já uma fonte que a rede orienta que seja utilizada, uma cor, é possível, como o Leandro explicou, aplicar rapidamente a cor que é orientada e a fonte também através do kit de marca. Outra coisa que eu acho que é muito bacana é que, como a Pri tocou agora no assunto, muitas vezes a rede escolar vai passar a utilizar o Canva para educação. E a rede tem sim ali uma marca, tem um manual de marca, e ela quer que todos os professores sigam isso. E aí, para deixar todo mundo padronizado, a rede escolar pode montar o kit de marca e disponibilizar para os professores. Então, eles vão seguir ali a mesma fonte, a mesma cor, e vai ter tudo padronizado. Daí eu queria perguntar de vocês, Miriam, Priscila e Leandro, se vocês pudessem dar uma dica para o professor que está entrando hoje no Canva, acabei de fazer o meu cadastro, recebi o meu aceite no Canva Educação, qual é a primeira dica que você dá para quem está começando hoje no Canva? Buscar inspirações dentro da própria plataforma e brincar mesmo, buscando várias palavras-chave diferentes, abrindo os templates, personalizando, testando as ferramentas, até realmente encontrar um caminho próprio e personalizado que atenda às necessidades do dia a dia do professor. Outra dica importante que nós, professores que temos muitos materiais, é utilizar um recurso que tem no Canva, que é organizar esse material lá, as imagens, os PDFs, todo o material criado, ele pode organizar por pastas, de acordo com a turma, de acordo com a disciplina, para poder ter o trabalho fluindo bem. Perfeito. E você, Leandro? A minha dica, vou levar mais para a parte de design, tá? Pensar realmente em como você pode deixar a sua aula melhor. Sabe aqueles slides que são muito textões, você não precisa disso, mas também não inventa a roda, não. O Canva já tem aqui tudo pronto para você, vai lá, testa. A sua primeira apresentação pode ser que não fique a melhor do universo, mas com o teste, usando ali no dia a dia, você vai conhecendo a ferramenta e você vai entender como deixar isso bem melhor. Com o tempo, você vai ver que vai evoluindo, e como a Miriam falou, procure inspiração. Às vezes tem uma apresentação ali que está em inglês, você vai lá com a ferramenta de traduzir, traduz e ajusta para sua aula. Mas é isso, testes e testes para ficar melhor. E eu queria saber de vocês, se hoje vocês tivessem que... Essa pergunta é difícil, hein? Se vocês tivessem que fazer materiais só para uma disciplina dentro do Canva, só tem uma, só pode uma,
qual que seria a sua disciplina o que você mais criaria materiais? Bem difícil escolher apenas uma, mas eu optaria por matemática, por ser uma disciplina que os alunos geralmente têm um bloqueio, e dentro do Canva tem jogos, tem recursos visuais, muita coisa bacana para incentivar o estudo e o aprendizado nessa área do conhecimento. Eu, no caso, vou para o lado da língua portuguesa, dos livrinhos, dos materiais que vão ajudar na alfabetização, para que esses alunos consigam superar algumas travas que nós temos visto já a nível país, né, a nível nacional. E você, Leandro, se pudesse escolher uma disciplina só para ter dentro do Canva, qual que seria? Eu iria para ciências. É, porque Trazer tem os materiais vídeos, pensar em complexos. materiais bem complexos e que eu acho que o design ajuda muito a traduzir, a levar do teórico para o visual, a explorar, a criar vídeos. Então, você pode utilizar várias ferramentas lá para deixar essa aula mais Atraente, né? atraente. Mas que bom que a gente não tem que fazer essa escolha, né, mesmo. gente? Graças a Deus, temos aí todos os recursos para todas as disciplinas do ciclo básico de educação e muito mais conteúdo além desse. E lembrem-se que o Canva Educação é de graça, está disponível para todos os professores e alunos do ensino fundamental, médio e médio técnico. Então não deixem de aproveitar. E aí agora, falando um pouquinho mais sobre criatividade, construção de conteúdos, Leandro, conta pra gente, o que significa para você criar materiais criativos para a sala de aula? Então, assim, como a gente já vinha falando, a criatividade, ela vai vir para a educação como um suporte, como uma melhoria para o professor, para que ele tenha... Hoje em dia, a gente está vivendo uma era muito visual, digital. Os alunos já vêm para a sala de aula conectados, né? Já tem esse costume de estar com outros tipos de mídia. Então, o professor precisa acompanhar. E a criatividade, para mim, ela vem bem nisso. Quando o professor pega uma aula que seria totalmente teórica, técnica, e ele busca compreender aquele material e saber quais são as ferramentas de mídia que ele pode trazer para atingir o objetivo que ele precisa, para chamar a atenção do aluno, para prender a atenção dele e fazer com que ele compreenda aquele conteúdo, aquela aula, aquela matéria. E Miriam e Priscila, deixa eu perguntar de vocês. Vocês têm, assim, anos de bagagem em sala de aula. E imagino que você já tenha encontrado alunos nas mais diversas situações de dificuldade de aprendizagem. Vocês acham que esses materiais com um fundo mais criativo, mais visualmente atraente, podem fazer diferença para esses alunos? Sim, com certeza. Até porque nós temos alguns templates que vão trabalhar essas habilidades através de jogos, através do jogo da memória, o flashcard, nós temos dobradura, nós temos DDoS para poder contar história. Então, esses designs no Canva que auxiliam nessa participação do aluno de uma forma mais ativa, que tenha esse visual atraente também, vão facilitar esse processo. Sim, e nós temos que considerar a diversidade que existe em uma sala de aula. Alunos com diferentes estilos de aprendizagem. Então, realmente fazer uso de música, de vídeos, de design, de cores. Quanto mais elementos nós agregarmos para enriquecer a nossa aula, melhor será para abranger a todos os alunos. E isso também vale, por exemplo, para alunos que têm necessidades especiais, alunos neurodivergentes, alunos atípicos. Vocês acham que esses materiais criativos também podem fazer diferença para alunos que estão em turmas especiais? Com certeza, nós observamos que as atividades no Canva, elas têm níveis de complexidade. Então, mesmo um professor que está atuando do 6º ao 9º, na segunda fase do ensino fundamental e ensino médio, consegue achar ali atividades do seu conteúdo que são de acordo com aquele aluno que é um aluno típico, mas também atividades com aquele mesmo tema que parecem que são mais fáceis, mas a questão não é a facilidade, sim a forma como aquele aluno vai conseguir mostrar o seu entendimento. Então, até o aluno atípico consegue, ali, com essas atividades, participar da aula. E vocês poderiam compartilhar com a gente, assim,
um caso onde a criatividade realmente fez a diferença na dinâmica de vocês, de sala de aula? Então, continuando neste tema de acessibilidade e inclusão, nós podemos dar a dica para o pessoal de utilizar a inteligência artificial do Canva para adaptar os materiais. Então, de repente, o professor está com uma dificuldade ali de trabalhar um conteúdo do livro didático, e ele pode pedir ideias à inteligência artificial, colocar a página do livro dentro do Canva para que ele analise e adapte conforme as necessidades dos estudantes. Então quer dizer que eu posso, por exemplo, tirar uma foto ou escanear a página do livro, colocar no Canva e pedir para ele entender aquele contexto e me ajudar a explicar para o meu aluno. Exatamente. Inclusive, sugerindo temáticas que sejam do interesse do estudante para conciliar com o conteúdo e deixar o aluno ainda mais engajado. Entendi. Nossa, isso daí é realmente muito bacana, porque basicamente está levando o teu processo de desenvolver materiais didáticos para um outro patamar, né? Sim, ao invés de ficar procurando materiais soltos na internet e até de baixa qualidade, o professor conta com esse assistente virtual para Uhum. criar materiais mais eficientes. É engraçado que no design a gente tem um termo que a gente chama de bloqueio criativo. Quando a gente tá ali meio perdido, não Uhum. sei, parei, travei, não sei o que é que eu vou criar. É mais ou menos isso, né? O professor também pode estar nesse bloqueio, sem saber como ele vai fazer uma aula diferente, e a IA do Canva vem para poder dar aquele empurrãozinho ali, jogar ideias, e Até aí... criar mesmo Isso, no Canva Programação, criar um jogo com aquele tema, Claro. facilita. É uma mixagem de ideias, né? Você vai lá no texto mágico, aí dali, das ideias que a IA propôs, você pensa em um jogo, vai no Canva Programação, pede lá, ele vai programar para o professor. Sem ele precisar saber de programação, com um clique ele vai ter o jogo ou a ideia para a atividade pronta. Ele pode ir também editando. Eu quero que coloque um cronômetro e facilitando esse processo. E eu queria saber de vocês, como que vocês fazem para poder equilibrar o ensino tradicional com essa educação tão dinâmica e criativa que a gente vê hoje em dia? Porque, de fato, hoje o professor, ele sempre teve um papel de importância na hora de ensinar, mas hoje, mais do que isso, o professor é um influenciador. O professor, ele está nas redes sociais, o professor, ele está pensando em formas diferentes de atrair a atenção do aluno, está competindo também com todas as redes, já que o aluno está sempre com o celular na mão, e ele tem estímulos constantes que podem distrair a atenção dele. Então, como é que a gente faz para poder equilibrar o tradicional, a necessidade de passar um conteúdo complexo e robusto, com a criatividade, a modernidade, a tecnologia? Como é que você faz para ter esse jogo de cintura na sala de aula? Principalmente pensando que, por exemplo, quando você está falando de pequenos, às vezes é até um pouco mais fácil de você ter esse controle, mas se você está falando de um adolescente, às vezes é um pouquinho mais complicado você conseguir ter esse gingado de equilibrar tradicional e atual. Então, estar sempre conectado com as novas tendências, com aquilo que os alunos estão consumindo no digital é muito importante. E aí o professor que tem o conhecimento teórico, técnico, concilia tudo que está acontecendo no mundo real e contextualiza dentro da sala de aula, com a aplicação de metodologias ativas e, claro, com o suporte de todos os materiais que tem no Canva. E vocês utilizam, por exemplo, outras IAs além do Canva Programação no dia a dia de vocês para poder desenvolver essa criatividade, para poder utilizar para ter ideias, para construir materiais? Como vocês têm utilizado esses recursos? Eu destaco 2 IAs dentro do Canva que eu acho que são parceiras do professor. A primeira, o texto mágico, que o professor pode criar ali seu plano de aula, a sequência didática e complementar, às vezes, na criação de um jogo, usar também a mídia mágica para poder criar as imagens para esse jogo, para a história, para a folha de atividades. Entendi. E você, Miriam? Tem algum outro recurso de IA do Canva que você usa muito, sem ser
o Canva IA? Porque o Canva IA, ele virou, assim, Uhum. xodó de todo mundo, né? Sim, realmente o texto mágico é o melhor amigo do professor, porque a gente pode pedir ideias, por exemplo, de dinâmicas para a sala de aula, propostas de projetos interdisciplinares, que talvez, se eu for pensar sozinha, como unir matemática, ciências e história em um mesmo projeto, eu levarei muito tempo, mas ali com Uhum. o texto mágico ele conecta tudo e é maravilhoso. E você, Leandro, você tem utilizado alguma dessas IAs do Canva, além, claro, do Canva Programação, para poder criar, no seu caso, materiais de design? Mídia mágica é o queridinho, né, que a gente utiliza para desenvolver imagens, vídeos, elementos. Então, para tudo. Às vezes, muitas vezes, a gente está no meio de uma criação e mesmo com a biblioteca de elementos do Canva sendo imensa, a gente sente falta daquele elemento. E aí Uhum. você vai lá na mídia mágica e gera um para você, para poder cobrir ali, terminar aquele material que você está fazendo. Ou seja, como vocês podem ver, todo mundo aqui está usando IA, pouco ou muito, com frequência ou um pouco mais, mas a IA do Canva tá aí, ó, bombando entre os professores, gente. E você que tá aí assistindo a gente, coloca aqui nos comentários ou deixa aqui no chat qual que é a tua IA do Canva favorita. Texto mágico, Canva Programação, Canva IA, mídia mágica, removedor de fundo de fotos, o que que vocês estão utilizando mais? Conta aqui pra gente, compartilha nos comentários, deixa a tua dica aqui pros outros, porque afinal de contas, essa aqui é uma grande comunidade de professores trocando experiências, trocando dicas, mostrando como cada um está utilizando o Canva. Então é super importante que vocês interajam entre vocês também para mostrar para os outros o que, que eu estou usando, o que está funcionando para mim. Pode ser que você esteja ajudando um colega professor que está precisando de uma ideia. Mesmo assim, sem querer, você pode estar ajudando alguém, então vale a pena compartilhar a tua dica também. Então agora, depois de toda a nossa conversa sobre criatividade, sobre como que a criatividade pode auxiliar o professor no desenvolvimento dos seus materiais, eu queria saber como que o professor pode colocar isso na prática. Conta pra gente, Leandro, você traz a tua visão de designer, como que o professor pode se beneficiar de toda a criatividade e de todos os recursos do campo para poder criar materiais. Aqui a gente falou sobre várias coisas, né? E aí eu vou levantar um ponto que é também ter um cuidado, porque quando você tem muita ferramenta, muita opção na mão, o professor pode pecar um pouquinho pelo excesso. Então eu vou começar dando a primeira dica, que é menos é mais. Então, você tem que ter ali uma mentalidade estratégica. Você tem vídeo, tem foto, tem áudio, tem tudo, mas o que é que fica melhor naquele slide? Então, pensar direitinho, visualmente, como que vai ser essa aula, para não ficar slide de textão, porque os alunos não vão prestar atenção, mas saber onde aplicar esses elementos. Então, assim, não é porque eu tenho tudo que eu preciso usar tudo. Entendi. Outra coisa, cores. Se você vai utilizar, seleciona ali de 2 a 3. Fonte, você também seleciona 2. Uma fonte para destacar um título, outra que seja mais legível, uma fonte sem serifa para os textos dos slides. É importante também entender que as cores, voltando um pouquinho aqui, elas transmitem sentimentos e emoções. Então, se você está falando de determinado assunto, talvez uma cor funcione melhor. E aí você pode procurar sobre psicologia das cores para entender um pouco mais sobre isso. Tudo isso são assets, ferramentas que dão ao professor essas possibilidades de tornar o conteúdo mais criativo. Não é só pensar diferente, é também como montar isso de maneira estratégica. E claro, para todas essas possibilidades, você tem o Canva como sua ferramenta de apoio para poder executar essa missão de desenvolver materiais. Então, vale a pena testar, experimentar, criar versões variadas, aplicar cores diferentes, fontes diferentes. No Canva você tem uma ferramenta completa à tua disposição, com elementos, fontes, fotos, elementos gráficos, vídeos, músicas, além, é claro, de todos os recursos de edição à sua disposição para você criar materiais muito mais criativos, com facilidade e com um recurso na palma da sua mão, para você criar do seu computador, celular, tablet, de onde você desejar.
Pessoal, estamos chegando ao final do nosso primeiro dia. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado, Leandro. Muito obrigado, Priscila. Muito obrigada, Miriam. Obrigado também, Felipe Godoy e Juliana Silva, que estiveram aqui com a gente hoje. Foi maravilhoso ter esse bate-papo com vocês. E amanhã a gente continua com mais uma sessão do nosso Canva Edu Summit para falar ainda mais sobre criatividade, como que o Canva pode empoderar vocês a criar ainda mais com cada vez mais facilidade. É isso, pessoal. Muito obrigada e até amanhã.